ficar aqui embaixo. Com isso, então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E o texto para a nossa reflexão é a partir do versículo 4 até o versículo 7. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 até o versículo 7. Filipenses capítulo 4 diz a palavra do nosso Deus a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ano. As cortinas de 2023 estão se fechando. Talvez para muitos aqui ou para todos nós tenha sido um ano de lutas, um ano difícil, um ano de provações, um ano de desafios. Mas também nós tivemos a oportunidade e a graça de Deus de experimentar também muitas vitórias. A vida é assim, meus irmãos. Um dia nós vencemos, outro dia nós perdemos, mas em tudo isso nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Paulo, ele entendia muito bem isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Tinha momentos de vitórias, tinha momentos de angústia, tinha momentos de situações difíceis, mas em tudo isso Paulo continua confiando e adorando o Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e veio para cá, mas ainda pensando em todas as lutas, os problemas que você enfrentou durante o ano de 2023. E talvez esse ano tenha feito você chorar bastante, porque as lutas, os problemas da vida, as dores, das situações que passamos, muitas vezes nos faz chorar. E aí, quando nós passamos por essas situações assim complicadas, vem a nós, vem à nossa mente aquilo que o profeta Abacuque disse na sua oração, quando ele disse desta forma, lá no texto de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Paulo também ele caminhava nessa perspectiva de vida, porque o texto aqui de Filipenses capítulo 4, Paulo, quando escreve essa epístola, ele escreve da cadeia, ele está preso.
Essa epístola foi escrita aí por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo. E o propósito do apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, era ensinar essa igreja, ou trazer para essa igreja a ideia de que as lutas vêm, os problemas chegam, mas isso não pode tirar a alegria que Jesus, que o Espírito Santo colocou no seu, no meu, no nosso coração. Quando nós nos aproximamos de um novo ano, geralmente vem isso. Vem na nossa memória todas aquelas situações que passamos durante o ano de 2023. E quando vem essa lembrança, às vezes também vem a tristeza, porque vem a lembrança daquele momento difícil, que perdemos o sono, que nos fez chorar, que nos fez sofrer. Mas apesar disso, irmãos, nós precisamos continuar confiando e mais ainda, sempre alegre no Senhor Jesus. Porque essa era o caminhar do apóstolo Paulo. Eu quero nessa noite aqui, pelo menos, destacar 4 conselhos que o apóstolo Paulo deixa aqui para nós. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo deixa para nós é o que está no versículo 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso aqui é algo interessante, irmãos, porque Paulo fala isso dentro da cadeia. Ele está preso, está impedido de caminhar, de se locomover. Mas apesar de ele estar preso, ele não permite que a tristeza de estar preso, de estar numa cadeia, tome conta do seu coração. Por isso ele diz: alegrai-vos. E aqui é interessante, meus irmãos, por quê? Porque Paulo aí no versículo 4, ele não está dando a você uma ideia, uma sugestão: olha, eu acho que vocês devem ficar alegres. Não, Paulo aqui está dando uma ordem, porque o verbo aqui está no imperativo. Está no imperativo, é uma ordem, e a ordem é: alegrai-vos. Mas não é uma alegria qualquer. Essa alegria é a alegria no Senhor. Essa alegria, meus irmãos, que tem sustentado a sua vida. Essa alegria do Senhor que vem acompanhando você durante todo esse ano de 2023. É essa alegria que precisa continuar acompanhando você durante o ano de 2024. Nós não sabemos o que vamos encontrar no ano de 2024. Nós não sabemos quais são os desafios, quais são as lutas que nós vamos enfrentar no ano de 2024. Talvez o ano de 2024 seja até um ano de mais lutas do que o ano de 2023, mas se assim for, isso não pode tirar do seu coração a alegria que Jesus colocou dentro da sua vida. Essa alegria é a alegria do Senhor. Passe por lutas, passe por momentos difíceis, mas não permita que a tristeza, que os problemas da vida tire a alegria que o Senhor deu para você. Por isso Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Esse é o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para essa igreja. Ele está preso, e provavelmente os crentes aqui também estão um pouco tristes. Poxa, o nosso pastor Paulo está preso, que ajudou a ensinar a nós a palavra de Deus. Meu Deus, como é que vai ser agora? E aí o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor Jesus precisa acompanhar as nossas vidas em todos os momentos. Até naqueles momentos mais difíceis que você vier passar, lembre-se que a sua alegria vem
do Senhor. Mas Paulo ele deixa para nós um segundo conselho. O segundo conselho que o apóstolo Paulo deixa para nós está aí no versículo 5, quando Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aqui é interessante, meus irmãos, porque essa palavrinha aí, moderação, é a palavrinha grega epieikes. Epieikes significa gentil, compreensão. E faz todo sentido o apóstolo Paulo falar isso, por quê? Porque ele está falando dentro de um contexto onde tem duas irmãs em Cristo, que todas as vezes que se encontravam, brigavam. Todas as vezes que essas irmãs se encontravam para fazer algo para o Senhor, a briga começava. Daí no versículo 2, quando Paulo diz: rogo-vos a Evode e rogo a Sintique, pensem cordialmente no Senhor. Duas servas do Senhor, mas que não se davam bem, brigavam o tempo todo. Por isso então que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou seja, seja gentil, tenha compreensão com o seu próximo. Talvez, meus irmãos, esse ano, alguém machucou você, alguém feriu você, talvez alguém disse algo pesado para você, que machucou você, que deixou triste você, que fez você então romper qualquer relacionamento com essa pessoa. Você passou durante todo esse ano sem querer conversar, sem querer falar com essa pessoa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que no ano de 2024 seja um ano para que você rompa o silêncio e busque essa pessoa, mesmo que tenha ferido você, mesmo que tenha magoado você. Busque essa pessoa, converse, peça perdão a essa pessoa, seja gentil com essa pessoa, ore por essa pessoa, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. É muito ruim começarmos um ano brigado, é muito ruim começarmos um ano e não querendo falar, ter diálogo com outra pessoa, romper os laços. Não! O cristão não foi feito para criar muros, o cristão foi feito para criar pontes. Isso é importante. Nós precisamos conversar. Se alguém te feriu, perdoe. Se alguém te atacou, perdoe. Seja gentil, procure essa pessoa. Comece o ano buscando a paz. Esse é o segundo conselho que o apóstolo Paulo deixa para essa igreja. Está falando isso para a igreja de Filipe, onde tem duas mulheres, servas do Senhor, membros da igreja, mas que não conseguem se dar bem, ficam o tempo todo brigando. E aí Paulo diz: ensina, seja a vossa moderação conhecida entre os homens, ou de todos os homens. A mensagem é que as nossas atitudes devem ser transparentes, autênticas, com o propósito de transmitir o amor para o próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, comece um novo ano selando a paz. Comece o novo ano estendendo os braços da misericórdia. Mesmo se essa pessoa feriu você, machucou você durante todo esse ano, comece o ano buscando a paz. Mas Paulo ainda continua, e ele deixa para nós aí um terceiro conselho que eu quero destacar aí. O terceiro conselho que o apóstolo Paulo deixa está aí no versículo 6, quando Paulo diz: não andeis ansiosos. Isso aqui é interessante. Toda chegada de um novo ano,
nos deixa assim, ansiosos. Porque nós não sabemos o que vamos encontrar em 2024. E muitas vezes isso deixa as nossas vidas, nos deixa extremamente ansiosos, preocupados. Paulo, ele viveu dessa forma. Ele estava preso. E os crentes de Filipe estavam ansiosos. Ansiosos porque o Paulo está preso. E Paulo, então, ele traz essa mensagem para acalmar o coração dessas pessoas. E essa mensagem também tem que ser para nós. Precisamos acalmar os nossos corações. Talvez nós ficamos ansiosos o que vai ser de 2024. Será que a economia do nosso país vai melhorar? Será que a segurança vai melhorar? E os nossos filhos, o que vai ser? Os nossos maridos, a nossa esposa, o meu trabalho, o meu emprego, o que vai ser? Isso nos deixa ansiosos. E aí Paulo então diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que tem deixado você ansioso? O que tem feito você perder o sono? O que tem deixado você preocupado? 2024 é um ano de mudança. Se 2023 deixou você bastante ansioso, preocupado, 2024 é um ano que você precisa confiar ainda mais no Senhor. É isso que Paulo deixa isso para a igreja. E aí Paulo vai ensinar para nós, no quarto e último conselho, como vencer a ansiedade. Você não vence a sua ansiedade com um psicólogo. Você não vence a sua ansiedade com remédios. Você vence a sua ansiedade, como Paulo ensina aqui, orando, colocando diante do Senhor as vossas petições. Veja o que Paulo diz aí no versículo 6. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Veja o ensino do apóstolo Paulo, meus irmãos. Paulo diz, ele ensina para essa igreja como vencer a ansiedade. Nós vencemos a ansiedade de joelhos dobrados. Nós vencemos a ansiedade em oração, buscando a face de Deus, buscando a face do Senhor. Nós vencemos as ansiedades colocando diante de Deus as nossas petições. A grande arma e poderosa que Deus deu a você foi a oração. Está ansioso? Vai orar. Não tem aquele ditado? Está com pressa? Vai pescar? Muda isso. Estou ansioso? Vai orar. Busque o Senhor. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus as suas preocupações. Comece o ano de 2024 de joelhos dobrados, buscando a face do seu Redentor. Seja conhecida diante de Deus, embora eu já conheça, mas fale para Deus as suas petições. O que tem deixado você angustiado? O que tem feito você, impedindo você de dormir? O que tem deixado você preocupado? Coloque diante de Deus. Ore, busque o Senhor. Busque o Senhor em oração. Coloque diante do Senhor as vossas petições. Paulo está ensinando isso para essa igreja. Está ansioso? Ore. Estão ansiosos porque eu estou preso? Vão orar. Ore por mim. Continue orando por mim. É assim, meu irmão, que nós vivemos na dependência do Senhor.
Como o texto que nós lemos aí, ainda na nossa liturgia, a partir do versículo 10 do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor. E Paulo ainda diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13, ele é um versículo bastante conhecido. Muita gente cita o versículo 13 sem conhecer o contexto do versículo 13. Paulo, quando ele disse essas palavras, ele não disse em um mar de rosas. Ele estava enfrentando lutas, ele estava preso, enfrentando dificuldade, mas apesar de todos os problemas que ele enfrentou, ele diz: tudo eu posso. Ou seja, eu dependo, a minha vida depende do Senhor. Se a minha vida depende do Senhor, eu preciso que, para enfrentar a ansiedade, eu preciso orar. Eu preciso colocar diante de Deus as minhas petições. É isso, meus irmãos, que nós vamos fazer agora. Esses são os conselhos que o apóstolo Paulo deixa para nós, para um novo ano, que daqui a pouco vai se iniciar. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de 2024, faça isso como Paulo ensinou. Primeiro conselho: alegrai-vos sempre no Senhor. Está enfrentando lutas, passando por dificuldades, não permita que a tristeza tome conta do seu coração. Continue alegre, porque é o Senhor quem faz você feliz. Paulo ainda diz, segundo conselho: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja gentil, tenha compreensão com as pessoas, tenha misericórdia, busque a paz, busque o amor com o próximo. E Paulo ainda diz no verso 6, que nós não podemos andar ansiosos. E aí ele finaliza ainda no versículo 6, dizendo para nós que precisamos colocar as nossas ansiedades diante do Senhor em oração. É isso que Paulo nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós não temos aqui uma fórmula mágica, irmãos. Não. Nós não precisamos ficar fazendo simpatias, como muitos hoje vão fazer. Lá na praia, chega meia-noite, passa a onda dando 3 pulinhos, outros fazem um despacho dentro do mar, porque na esperança de um 2024 melhor, nós não precisamos fazer isso. Nós temos a palavra do Senhor nos orientando e ensinando que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a nós, em 2024, ainda mais cheio da presença do Senhor em nossas vidas. Amém.